Senhor Jesus. Amém? Amém. É motivo de muita alegria, mais uma vez, estar aqui em cima do altar, porque eu me agrado muito, porque quando o pastor me fez o convite, o Senhor me fez contemplar a sua grandeza. Glória a Deus. Porque eu, homem, falho, pecador, mas mesmo assim, o Senhor tem derramado a tua graça, a tua misericórdia sobre a minha vida, e tem me confiado para poder ser instrumento na casa do Senhor. Então, eu creio que eu também estou agradecendo a Deus, e também estou agradecendo ao pastor Rick, que me fez o convite, e também estou agradecendo a minha amada esposa, que tem me acompanhado, tem me auxiliado, tem me fortalecido, tem me dado força, e que nós temos que caminhar juntos, não só pensar, não só propósito. Eu sempre falo isso, porque juntos somos mais fortes. Queria nos agradecer ao meu irmão Iago, sempre estando dando um apoio, o irmão Pablo, os demais irmãos, o Ana, também o pastor Alex, nos pondo presente, ele tem me fortalecido muito a cada dia na minha caminhada. Gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia em Lucas, capítulo 18, versículo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 18. Lucas 18, capítulo 18, versículo 18. Amém? Já? Ele perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém não é bom, senão o que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparta pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Que todos possam repetir comigo: Vem e me segue. Pode tomar sua assento. Louvor e agradecer em nome do Senhor Jesus. Essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, o Senhor vem palestrando muito comigo a respeito de salvação. Quando comecei a meditar na palavra do Senhor, o Senhor me levou lá em Gênesis, lá em Abraão. Um homem escolhido por Deus, um homem separado, um homem a qual o Senhor depositou toda a confiança nele, para que pudesse, sobre ele, viesse o povo escolhido de Deus, a nação de Deus, a nação a qual era para que eles pudessem andar segundo a vontade de Deus, andar segundo o conhecimento de Deus, fazendo a vontade de Deus. E que algo me chama muita atenção em Abraão é que Abraão creu no Senhor. E Abraão pôs fé no Senhor. Porque quando Abraão ouviu ao Senhor, Abraão tomou uma atitude de fazer a vontade de Deus, sair do meio da sua parentela e ir para onde o Senhor tinha direcionado para que ele fosse.
E Abraão, ele foi acreditando, crendo no Senhor. E algo que nos chamou muita atenção que em Gênesis 15:6, a palavra vai nos dizer que Abraão creu em Deus, e por isso o Senhor aceitou Abraão. Então eu vejo que todos esses homens, quanto acreditou no Senhor, quando eles fizeram a vontade do Senhor aceitou a cada um. Eu não sei de outra forma qual os irmãos chegou aqui nessa noite. Eu não sei o que os irmãos têm passado nas suas casas, nas suas famílias. Mas da mesma forma que Abraão creu no Senhor, da mesma forma que Abraão saiu, mesmo sem saber para onde ir, direcionar, mas ele confiou no Senhor, ele confiou naquilo que o Senhor tinha falado para ele fazer, e assim ele fez. Isso é muito profundo. O Senhor tem muito para nos oferecer, mas muitas das vezes nós retrocedemos, nós não acreditamos, nós não damos um passo a mais. Eu vejo uma diferença aqui em crer. Porque quando nós falamos que nós cremos, nós temos uma crença. Eu creio. Mas quando nós falamos que eu tenho fé, eu faço. Independente do que acontecer, independente de qualquer coisa, eu faço. E assim, irmãos, vamos ver na palavra do Senhor. Eu vejo uma mulher, uma prostituta, Raabe. Quando os espias foram até Jericó, ela acolheu os espias, porque ela ouviu falar de Deus, ela ouviu falar das grandezas, das maravilhas de Deus, e ela creu no Senhor. Mas quando ela acolheu os espias, ela depositou a sua fé no Senhor Jesus. Ela confiou no Senhor Jesus, independentemente da consequência que viria sobre a vida dela. Ela acolheu os espias, ela acreditou. E a palavra vai nos dizer que não só ela, mas ela e sua casa foi salva. Irmãos, é impossível caminhar na presença do Senhor sem ter fé no Senhor, sem nós não lançarmos no Senhor de todo o nosso coração. É impossível, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como, porque nós vivemos num tempo, irmãos, que nós ouvimos falar de Deus, nós meditamos na palavra do Senhor, nós falamos de Deus, nós sentimos a presença de Deus, nós andamos, nós caminhamos com fé. Por isso, irmão, eu acredito que somos bem-aventurados. Aqueles grandes homens, irmão, por mais que maravilhas que eles viram, muitos deles negaram ao Senhor, muitos deles perderam a sua salvação, por não fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, o Senhor vem falando, o Senhor vem palestrando o povo de Israel. Arrependa de seus pecados, converta-se de seus maus caminhos, adore somente a Deus, adore somente a um Deus, somente Deus de Israel. Eu vejo somente a um Deus, tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Então aqui, irmãos, eu vejo a salvação por meio de crer, a salvação por meio da fé. Mas Jesus veio
Jesus caminhou, Jesus chamou os seus discípulos, instruiu eles na caminhada. Jesus vem pregando, anunciando o teu poder, a tua grandeza, porque não há outro caminho a não ser Jesus, porque o teu caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Irmãos, se você não acreditar nisso, se você não tiver fé nisso, meu irmão, na sua caminhada, é acreditar sim, porque o Senhor, irmãos, Ele derramou o teu Espírito sobre a igreja, para que a igreja possa se movimentar. O Senhor não chamou a igreja para ficar parada, mas sim para movimentar. O Senhor não chama a igreja morta, o Senhor chama a igreja viva, uma igreja cheia do teu poder, cheia da tua graça, cheia do teu Espírito. Pode sobre o nome de Jesus. Se você crer, se você ter fé, aonde você colocar as mãos, espírito maligno vai ter retirada, obras que puxariam de ser repreendidas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós movimentamos. Quando a igreja se movimenta, há uma grande guerra no mundo espiritual. Quando eu ministro a palavra do Senhor para os irmãos, muralhas são caídas através da fé, através do crer no Senhor Jesus. Aí o Senhor, sempre com sua vontade, sempre com a sua misericórdia, curando, libertando, salvando o grande jovem rico. Tinha tudo, ele vai chegar até Jesus e vai falar para ele: como eu faço para ter a vida eterna? Como é possível entrar no céu? Como é possível ser salvo? Porque aqui eu vejo, irmãos, no Novo Testamento, meditando a palavra do Senhor, os fariseus, eles acreditavam por conhecer a lei de Moisés, por ser conhecedores da palavra, eles queriam ser salvos. Só porque ele entendia muito mais do que os outros, eles achavam que podia mais do que os outros. Quem somos nós? Quem somos nós sem a misericórdia? A misericórdia de Deus nos alcança todos os dias. Se estamos aqui hoje de pé, é pela graça, é pela misericórdia do Senhor que tem nos alcançado, é porque o Senhor tem dado todos os dias novas oportunidades. E Jesus vai falar para esse homem: bom é Deus. Esse jovem, esse homem, por mais que ele seja rico, por mais que ele soubesse de muitas coisas que ele poderia comprar com o seu dinheiro, a sua salvação ele não poderia comprar. É impossível comprar a salvação. Não tem como comprar. Quanto menor, quanto mais encontramos inseguro na presença do Senhor, quanto maior o fardo, mais próximo do Senhor nos encontramos,
porque ainda dobramos nossos joelhos, começamos a orar ao Senhor, clamar ao Senhor. Aí a sua força, o seu poder vem aperfeiçoando nas nossas fraquezas. Aí nós nos tornamos cada dia mais fortes. Temos que buscar mais o Senhor, buscar mais o Senhor. Esse homem é que conhecia, sabia de toda a lei, sabia de tudo. Eu bati por isso desde a minha mocidade. Eu sempre fiz isso. Mas só isso não basta. Não basta. É algo que vai me chamar muita atenção aqui. Porque é impossível um homem cumprir toda a lei. Porque eram 603 leis. Então como esse homem ia cumprir tudo isso? Mas Deus, com a sua sabedoria, vai olhar para aquele homem, porque Deus não vê como o homem vê. Deus vê o mais profundo da alma, Deus vê o coração. E Deus vai olhar para ele e vai falar: pois bem, vende tudo que tem e me segue. Ei, vende tudo que tem e me segue. Ei, irmãos, será que estamos a fim de largar tudo para seguir o Senhor? Será que estamos dispostos a negar tudo para seguir o Senhor? Aí o Senhor tocou na vida desse homem, porque esse homem estava pegado aos seus bens materiais, estava pegado em coisas que o ferrugem e a traça corrói. Isso é muito, irmão, isso é muito intenso, porque muitas das vezes nós começamos a pegar muitas coisas dessa terra, começamos a pegar muitos bens materiais, carro, casa, família, e nós esquecemos do reino, esquecemos de fazer a vontade de Deus. Não é sobre o que nós pensamos, é sobre aquilo que o Senhor nos chamou, sobre aquilo que o Senhor tem depositado em nossas vidas, a confiança em nossas vidas. Muitos irmãos não têm aceitado o Senhor, porque têm apegado a coisas, porque ainda não entenderam que somos apenas peregrinos, estamos aqui apenas de passagem, não vamos levar nada daqui da terra, nada. Esse homem podia falar que podia crer no Senhor, mas na hora de depositar sua fé no Senhor, na hora de largar tudo, mas o Senhor não se agrada, irmãos, quando nós retrocedemos, quando nós não aceitamos o Senhor, quando nós não negamos a si mesmo nossos desejos, mas quando nós negamos a si mesmo, quando nós matamos o desejo da carne, quando nós começamos a fazer a vontade de Deus, aí sim o Senhor se agrada, aí o Senhor nos chama. Porque não é nós, não somos nós que aceitamos o Senhor, é o Senhor que nos chama. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor tem te chamado. E o Senhor tem falado para os irmãos: ei, largue tudo, esqueça tudo, tudo aquilo que está te impedindo de aproximar de mim, tudo aquilo que tem te afastado da minha presença. Ei, não olhe para o mundo, não olhe para as coisas, olhe para Cristo, olhe para o Senhor. Nosso irmão João falou: Deus tem mais coisas para ser acrescentadas. O Senhor vai te dar de acordo com aquilo que você precisa. Lembra do
Se renda aos pés do Senhor. Não endureça seu coração. Não endureça. Confia no Senhor. Acredite no Senhor. E tenha uma fé. Uma fé, irmãos, que possa mudar a tua vida, que possa tocar os céus, que você possa fazer sem pensar no amanhã, sem pensar nas consequências, sem pensar o que os outros vão dizer. Quando eu ministro para os irmãos, eu sinto uma graça, um poder vindo do céu, porque somos falhos, somos pequeninos, e o Senhor nos chama, o Senhor nos ama. Por mais que sejamos falhos, por mais que sejamos pecadores, nós perecemos, irmão, de hoje para amanhã. Para onde vai a nossa alma? Para onde que vai? Senhor, a palavra do Senhor vai dizer: aquele que crê e for batizado será salvo. Eu preciso crer no Senhor. Eu preciso me lançar no Senhor. Irmãos, aquele homem que estava lá na cruz, junto com Jesus, do lado do ladrão, ele creu no Senhor Jesus e ele foi salvo. Irmãos, algo eu falo para vocês: se aquele homem tivesse a oportunidade de descer lá daquela cruz, eu acredito, eu creio em todo o meu coração que ele ia passar pelas águas, porque ele creu. Quando eu creio no Senhor Jesus, eu acredito em tudo o que ele falou, tudo o que ele faz. E se eu creio, eu vou andar conforme a vontade dele, eu vou andar conforme a palavra dele. Se eu disse que eu creio no Senhor Jesus, e se ele mandou passar pelas águas, e se ele fez isso demonstrando para nós, eu vou fazer, porque eu bati no peito e falei que creio no Senhor Jesus. Meu Deus, que tal o próximo passo? Crer é o primeiro passo, mas falta o segundo passo. É mergulhar, é confiar. Até mesmo Naamã mergulhou e foi curado, mas o seu eu teve que ser quebrado. Aquilo que impedia dentro dele a sua arrogância, mas o Senhor quebra tudo, o Senhor molda tudo. Porque a palavra de Deus vai dizer que aquele do tempo de Naamã havia muitos leprosos, mas o Senhor escolheu curar somente Naamã. Irmãos, no dia de hoje, aqui no bairro de Igrejinha, diante de tantas pessoas, o Senhor hoje escolheu você para estar aqui. O Senhor amou você hoje. Você hoje aqui para ser curado. Pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito. Mas você precisa crer. Você precisa confiar. Você precisa ter fé. Começou a passar a página da palavra do Senhor. Aí eu ouvi em Lucas 19, um homem baixinho, de pequena estatura. Meu Deus, é forte. Onde Jesus caminhava, viu uma grande multidão, e esse homem baixinho queria ver a Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. Ele queria ver a Jesus. Ele vai olhar. Ele vai subir uma figueira brava. Opa, é Jesus, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma. Irmãos, o seu
Irmãos, o Senhor hoje viu você aqui. Irmãos, o Senhor fala: oh, me convém repousar na tua casa. Irmãos, o Senhor não invade. Quem invade é o inimigo das nossas almas. Ele se invade, ele arromba, ele quebra, ele destrói. Mas Jesus não. Jesus, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Irmão, se você ouvir, se você abrir, o Senhor vai entrar. Ele está junto contigo. Vai cear contigo. E quando o Senhor entra, todo mal, toda horte maligna, toda escuridão sai. O Senhor é a luz. O Senhor é a luz. E nós só somos luz porque refletimos a Cristo. Paulo vai dizer para nos falar: ei, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Temos que ser imitador de Cristo. Temos que andar como Cristo. Temos que caminhar como Cristo. O Senhor nos deixou a palavra, o seu nosso manual de vida, para que nós possamos caminhar sobre essa terra. Quando nós mencionamos a palavra do Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós estamos na casa do Senhor, eu sempre ministro isso, eu sempre falo isso. Nós nos santificamos no Senhor. Não há nada maior, melhor do que nos santificar do que ler a palavra do Senhor, do que estar na casa do Senhor, do que aquilo que confronta é o que muda. Então saia da zona de conforto. Entregue sua vida ao Senhor. Não dá mais tempo. Irmãos, nós não sabemos o dia da manhã, mas o Senhor sabe. Eu tentei correr dessa palavra, mas o Senhor falou: é essa, a palavra é minha. O pastor me ligou. Eu estava muito ocupado. Eu falei: pastor, meu Deus, quarta já? Quarta. Aí eu: meu Deus. Eu falei: Senhor, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, meu Pai. O que eu vou ministrar para a tua casa? O que eu vou falar, Senhor? O Senhor falou: não é você, sou eu. Sou eu. Sou eu que falo. Sou eu que faço. É o Espírito de Deus. Eu apenas estou aqui como instrumento do Senhor. O Espírito Santo tem o poder do convencimento. Somente o Espírito Santo. Irmãos, já viu que tem momentos que você está na sua casa se sentindo aflito, se sentindo depressivo. Aí, irmãos, começa a escorrer lágrimas nos olhos. Você não entende. Mas é o Senhor falando, é o Espírito Santo te consolando. Ei, eu estou aqui. Abraça-me, confia em mim. Dê o primeiro passo. Zaqueu estava com Jesus. Ele reconheceu os erros, ele reconheceu as suas falhas. Ei, Senhor, se eu roubei 4 vezes mais, vou fazer a tua vontade. Porque ele creu no Senhor. Ele teve fé no Senhor Jesus. Ele abriu as portas para o Senhor Jesus. E o Senhor, irmãos, acolheu. Fez aquilo.
agora você vai fazer parte do reino de Deus. Ei, irmãos, você também pode fazer parte. Basta você tomar o primeiro passo. Basta você crer no Senhor. Um certo dia o Senhor vai contar uma parábola do rico e do Lázaro. O homem rico, o homem era rico, tinha boas condições, vestia bem. Tinha um pobre, um homem enfermo, um homem que vivia de migalhas. O homem rico sempre esbanjando muito. E o pobre sempre via apenas migalhas, o rico esbanjava. Aí a palavra dizer que os dois vão morrer. O rico vai para o Hades primeiro. E o pobre vai para o seio de Abraão. Aí o rico vai lá no Hades, Senhor. Ele vai olhar meio tormento que ele estava. Ele vai olhar para Lázaro. Lá em cima, o seio de Abraão. Ei, vai Abraão. E Lázaro olha as pontas dos dedos. Um abraço na minha boca. De tanto que era tormento. Vocês vão observar que medita lá a palavra em Lucas 16, 19. Medita lá. Aquele homem estava no inferno, sofrendo. O Senhor vai contar essa parábola. O Senhor fala: opa, ei, você teve a oportunidade. Você conheceu a palavra. Você podia ter largado tudo e me servir. Podia. Só porque não é possível. Há um abismo entre o seio de Abraão e o Hades, entre o céu e o inferno. Há um abismo. Depois que foi para o inferno, irmãos, já era, não há mais tempo. Deixou o dia de Deus. Você vai clamar ao Senhor. Você vai pedir misericórdia ao Senhor. Não haverá. Não haverá oportunidade. Porque a oportunidade é hoje. Aquele homem teve oportunidade. Aí ele vai falar: pelo menos avisa meus irmãos. Avisa meus 5 irmãos. Fala para eles. O Senhor fala: ei, a palavra do Senhor, a lei de Moisés, a palavra de Deus está sobre a terra. Está lá. Tem profetas, tem homens ministrando a palavra, falando a respeito da salvação. Se eles não acreditar, não é possível. Se eles têm a oportunidade de não aceitar, eles caminharam no caminho, um caminho de perdição. Porque tem caminhos que para o homem parecem ser bom, é gostoso. O que o mundo oferece é gostoso, é bom, mas é passageiro. Mas aquilo que o Senhor oferece é eterno. Aquilo que o Senhor oferece para nós, como esse homem, esse mendigo, que sofreu na terra, com suas doenças, com sua fome, com sua sede de ter algo. Mas a sua recompensa veio do alto. E assim é a igreja do Senhor. O Senhor vai falar que a tua igreja vai sofrer perseguições, lutas, batalhas,
o Senhor vai bradar nos teus corações.